Are you ready? Yes, I am. Is this a pronunciation class? Yes, it is. Well, well, boys and girls, welcome. English Now is on. Muito bem, aqui estamos para a nossa última aula de pronúncia desse ciclo básico. Uma das últimas informações essenciais que você precisa saber sobre a fonética do inglês antes de ir para frente, antes de continuar o seu percurso. Você está acompanhando esse curso desde o começo. Tivemos a nossa aula de pronúncia 1 sobre uma maior diferença entre a pronúncia do português no Brasil e a pronúncia em inglês, famoso I final. Na aula 2 tivemos sons de TH, os sons F e V. Fonte de preocupação para brasileiros, dois sons que não existem oficialmente em português. Fomos até a aula 3 com a diferença entre I e E. Sons que confundem muito brasileiros por conta da grafia, de como as palavras são escritas em inglês. Tudo isso muito básico, muito essencial para organizar a sua pronúncia em inglês. Hoje temos um inimigo oculto. Temos dois sons que existem em português, tanto um quanto o outro, mas que dão margem a todo tipo de confusão. Dois sons que ninguém imagina que podem ser um problema na pronúncia, já que os dois existem em português. São sons que não atraem muita atenção, que não preocupam muita gente, mas que têm usos completamente diferentes de uma língua para outra. Estou falando de S e de Z. Símbolo internacional S, símbolo internacional Z. Separei as palavras de hoje em 4 casos. Eu vou falar das dificuldades que pode haver entre o português e o inglês na medida em que os 4 casos forem aparecendo. Nós temos não só os dois sons em português, mas também temos letras para representar esses dois sons. Temos a letra S, temos a letra Z, e aí é que mora o perigo. Aí que reside justamente a dificuldade na diferença entre o que você vê escrito e o que você efetivamente pronuncia. Por isso, antes de qualquer coisa, vamos entender a natureza do problema. Muito bem, todo mundo intui que o som S e o som Z são muito próximos. Falantes de espanhol, por exemplo, não têm o som Z e substituem tranquilamente por S. Um falante de espanhol vivendo no Brasil vai chamar mesa de mesa. Um brasileiro não vai ter problema nenhum em entender do que ele está falando. Mesa é mesa. Ao mesmo tempo que não causa problema nenhum de compreensão, o brasileiro vai saber na hora que a pessoa que disse mesa não nasceu no Brasil. Os sons são muito próximos, todo mundo intui isso, mas qual é efetivamente a diferença? Eu vou dizer para você S e vou dizer para você Z e te dar 4 segundos para você aí fazer os dois e me dizer depois desses 4 segundos qual é a diferença. O que você fez efetivamente com o seu aparelho fonador para marcar a diferença entre um e outro? 4 segundos, duvido, vai! The Production! Se você é uma pessoa normal, você sabe perfeitamente produzir os dois sons e não tem ideia do que aconteceu, não tem a menor ideia do que você efetivamente faz para marcar a diferença. Se você já estudou esse assunto ou é muito sensível ao que acontece dentro do seu aparelho fonador, você acertou. As produções são muitíssimo parecidas, para não dizer idênticas. Nos dois casos, você vai colocar a sua língua contra o seu dente de cima e deixar escapar uma frestinha de ar, tanto em S quanto em Z, com a diferença de que no som Z, suas cordas vocais estão vibrando. Suas cordas vocais vibram e isso faz toda a diferença. Estamos, mais uma vez, diante da diferença entre um som de consoante surdo e um som de consoante sonoro, ou ainda em inglês, a diferença entre voiceless S e voiced Z, que já tinha acontecido lá na nossa aula 2 entre
e V. Diferença crucial, fundamental dentro da produção de sons e dentro do estudo dos sons de uma língua. Voiceless and voiced. Sem voz, voiceless, e com voz, voiced. Justamente pelo fato dos dois sons serem muitíssimo próximos, a pronúncia pode ficar complicada dentro do próprio português, dentro da mesma língua. Em português, por exemplo, você pode escrever um S e pronunciar Z, e pode escrever Z e pronunciar S. Ainda que falantes nativos de português nem prestem atenção nisso e façam tudo de maneira muito natural. Vamos aos casos. 4 casos, começando pelo 1. Vou passar rápido por esse. Case number 1. In final position. Beleza, já tivemos isso na aula 1. Analisamos aí o caso de house, o caso de mouse, na primeira aula de fonética. Tendência brasileira é colocar um izinho no final do nome do Dr. House, ou chamar mouse de mouse. Já tivemos esses dois. Já decidimos que o som final de mouse é S e o som final de house é S. House. House! Posso acrescentar mais 2 palavras aí para o seu repertório, já que acabou de aparecer uma outra agora, antes de eu começar essa explicação, que foi case. Case, a palavra para caso. The Curious Case of Benjamin Button. It's a book. It's a short story by Scott Fitzgerald. It's also a film with Brad Pitt and Cate Blanchett. O som final de case também é S. Case. Também vou acrescentar base para sua coleção. Aquela palavra para base que dá origem ao grande esporte nacional dos Estados Unidos, o baseball. Passou para o português chamando baseball, com S entre vogais fazendo Z seguido de I, baseball, mas em inglês baseball. Baseball. Case. Case number 2. Sound S in between vowels. Sim, se você passou pelo seu processo de alfabetização em português, seu cérebro está completamente acostumado a imediatamente enxergar um S entre vogais com som de Z, como no caso de caso, como no caso de casa, mesa e qualquer uma das palavras que já apareceram por aqui. Um cérebro que foi alfabetizado em português olha um S entre vogais, imediatamente converte ele no som Z, o que não necessariamente vai acontecer em inglês, aliás, muito provavelmente não. Dentro da mesma palavra, posso acrescentar, já que apareceu base agora há pouco, posso partir para o adjetivo a partir dele, basic. Basic, com som de S, onde 9 em 10 brasileiros vão tacar basic. A partir de basic, podemos aproveitar para ir para o advérbio, basically. Basically. Útil, basicamente isso, it's basically that. That's basically it. Basically. A palavra para crise também pode ir aí nessa categoria crisis. Crisis. A major crisis. E vamos logo para o caso 3. Parecidíssimo com esse, mas um pouquinho diferente. Slightly different. Caso 3. Case number 3. Sound S in between words. Do mesmíssimo jeito que um S entre vogais vira automaticamente Z na cabeça de quem fala em português dentro de uma única palavra, é o que vai acontecer entre uma palavra e outra. Por exemplo, um brasileiro vê a palavra yes seguida de uma vogal, como no caso de I, e liga automaticamente com Z e manda yes I, quando qualquer falante de inglês vai ligar com S mesmo. Yes I am, yes I do, yes it is. Yes it is, yes it is, oh yes it is, yeah. Steve Ricks, ladies and gentlemen. Sim, entre uma palavra e outra, se o som final da palavra for S, você vai ligar com S. Seu cérebro vai resistir, ele não vai topar fazer isso depois de anos fazendo outra coisa. O truque mais simples é você simplesmente imaginar 2 S's quando você fala yes I am, yes I do, yes it is. The Curious Case of Benjamin Button. Case of. Case of. Sim, você pode imaginar 2 S's para fazer isso em português, porque 2 S's não necessariamente quer dizer que você vai fazer som S em inglês.
Está aí o caso da palavra possessive. Possessive, que não me deixa mentir. Possessive. O dois S's acontece duas vezes. Na primeira, o dois S's é pronunciado Z. Na segunda, é S mesmo. Possessive. Guarda a palavra aí, porque daqui a pouco a gente vai entrar em adjetivos possessivos. Vamos voltar essa palavra, já vai se acostumando com isso. A primeira é Z, a segunda é S. Possessive. Yes, I am. Yes, I do. Yes, it is. Reparou, né? Que eu falei yes, it is. E imediatamente seu ouvido privilegiado acusou Z em posição final no is. Sim, chegamos lá. Caso 4. Yes, caso número 4. Case number 4. Sound Z in final position. Sim, chegamos no caso 4. Curiosíssimo, um som que existe em português, mas que é impossível em posição final. Z em posição final não existe em termos fonéticos no português falado no Brasil. Acho que nem em Portugal, Guiné-Bissau, Moçambique, acho que nem em Angola. Não se faz isso. Você não coloca Z em posição final. Se você enxergar um Z escrito em posição final, que é o caso de paz, você manda paz. Paz, paz. E acaba com S. Mesma coisa para xadrez. Vamos jogar xadrez. Tá aí o Z escrito em posição final, sendo pronunciado S. Repare que se eu trocar este som por Z, eu sou estranho, esquisito e gringo na hora. Desejo para você muita paz. Te desejo muita paz. Vamos jogar xadrez? E soa imediatamente estranho. Qualquer Z escrito em posição final vai ser pronunciado S em português. Beleza! Se você é português ou carioca, você pode argumentar que a pronúncia de paz é paz, o que nos leva a um outro som que nos dá ele próprio assunto para uma outra aula. Ora, o que jamais aconteceria em português é comuníssimo. Em inglês, o tempo todo você tem Z em posição final. Repare que a palavra quiz, que aparece o tempo todo nesse curso, que veio direto do inglês, é escrita com Z em posição final em inglês e se chama quiz. Passou para o português com Z automaticamente sendo transformado em S e se chama quiz. Em português, tanto faz o cara chamar Luiz com S ou Luiz com Z. O som pronunciado em posição final vai continuar sendo S. Você reparou que eu disse lá no começo boys and girls? Sim, o plural de boy é boys, com Z em posição final, assim como girls também vai ser Z em posição final. Beleza, você pode pronunciar o R também se você quiser e mandar girls, não muda nada, continua sendo Z. É o caso da palavra para rosa, rose. Você lembra dela, né? Can I take your name, please, love? Dawson. Rose Dawson. My name is Bond. James Bond. Alright. Muito bem, palavras importantes que você tem que ter, que tem Z em posição final. Acho que o mais essencial é o verbo to be na terceira do singular. He is. Tá escrito S. O som é de Z. Não acredita? Está aí este moço que não me deixa mentir, explicando o que é a verdadeira meditação em inglês. Tá sabendo, né? Como é que fala meditação em inglês? Responda rápido. Acertou. Meditation. Dá uma olhada na explicação. Repare nos sons finais do moço. The meditative experience is always the case. Every experience is a meditative experience. Because meditation is simply what is. Sim, você reparou não só que ele fala is, claramente quando ele separa uma palavra da outra, como diz case, com som final, s, quando ele diz case. Que não reparou? Ouve de novo então. Is the case. The case. The case. The Curious Case of Benjamin Button. My name is Benjamin Button. How old are you? 7, but I look a lot older. God bless you. He's 7. Benjamin, this is my granddaughter Daisy. You're odd. This is my life. We are almost the same age.
night, Daisy. Good night, Benjamin. Par de palavras importantíssimo que está acontecendo nesse curso o tempo inteiro são os demonstrativos this e these. No caso do singular, o som final é S, this, o que vai te forçar a ligar com S, caso a palavra que venha na sequência comece com vogal. This idea. Is this a pronunciation class? Is this a pronunciation? This a pronunciation class. De novo, te aconselho a imaginar dois S's para fazer isso. Diferente do demonstrativo plural, que tem como som final z, these. Por isso vou te propor um quiz. Quiz? Por isso vou te propor um quiz rapidinho para você decidir entre plural, singular, entre s e entre z. Para complicar, ainda temos a diferença entre i no these e no e pro this. Beleza, eu vou começar com, por exemplo, this idea. This idea. Vou mudar para o plural, ideas. E você vai ter que mandar these ideas, ligando com Z. E eu vou trocar a palavra e alternar singular e plural. Boa sorte, quero ver como você faz. Vai! Idea. This idea. Ideas. These ideas. Animal. This animal. Animals. These animals. Apartments. These apartments. Apartment. This apartment. Ótimo! É o que fez Michael Jackson anunciar a sua despedida dos palcos com um sensacional show intitulado É Isso? Acabou? Ligando o primeiro S com o som S e o segundo S com o som Z para a sensacional despedida This is it. This is it. Repare. This is it. This is it. This is it. Well, this was it. Was it? Mesmo princípio que faz Jim Morrison anunciar o fim para seu amigo e sua amiga com S. This is the end, my friend. This is the end, my only friend, the end. Ora, já estou vendo você se perguntar, Cláudio, mas como é que eu vou saber? O que eu faço para saber se é S ou Z? Well, você tem que conhecer a palavra. Bom, tem algumas coisas que você pode fazer. Claro, conhecer palavra por palavra do seu vocabulário, primeira coisa. Senão você pode ter um bom dicionário. Um bom dicionário vai te ajudar. Um dicionário com transcrição fonética. Caso você não tenha muita familiaridade com o alfabeto fonético internacional, aconselho as aulas English Now. Aqui a gente vai aos poucos te introduzindo nesse mundo fascinante dos sons das línguas com essa grande ferramenta, o alfabeto fonético internacional. Um bom dicionário vai te ajudar. Depois disso, manter o ouvido muito bem aberto e muito atento quando você estiver no seu filme, quando você estiver na sua música. Sim, também te ajuda. Agora, se você quiser ganhar tempo mesmo e não levar os 20 anos que eu levei para descobrir tudo isso, Método English Now é para você. Um método desenhado justamente com as grandes armadilhas que existem entre o português e o inglês, um método baseado numa experiência longa, muito trabalho, muito estudo, muita pesquisa, que soube selecionar, condensar e concentrar todas as armadilhas, todos os problemas clássicos no mesmo lugar, dando prioridade para as palavras mais usadas. Tudo o que você vai precisar mesmo no seu dia a dia, na hora, explicadinho, detalhadamente, no Método English Now. Quer informações? Manda e-mail pra gente, e-mail está aqui na descrição do vídeo, aqui embaixo. Isso vai, com certeza, simplificar consideravelmente o seu trabalho. Método English Now, it's on. Bye bye.